Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Paysandu, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E o Goiás venceu o Paysandu 1-0 pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi sofrido, mas o time esmeraldino voltou a ganhar dentro da competição e vitória fundamental que a gente vai analisar para você a partir de agora. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Deixe o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, mesmo que seja um comentário divergente daquilo que a gente traz aqui para vocês. O que vale é a sua participação, tá bem? E o Goiás venceu o Paysandu pelo placar de 1-0 e eu já vou trazer para você toda essa análise deste jogo em nome da Zapay. Isto mesmo. Olha só, galera, é uma dica para você que tem carro ou que tem moto, ou quem sabe que tem os dois, né? É muito comum aqui no estado de Goiás ter carro e ter moto ao mesmo momento. Tem um aplicativo de graça que mostra todas as suas dívidas. Aí pode ser multas, IPVA, licenciamento. É a Zapay, Z-A-P-A-Y, tá bom? Z-A-P-A-Y, Zapay. E se liga, hein? Então você que quiser aí consultar a qualquer momento, consultar a sua placa de maneira gratuita, você pode fazer isso. Quando você for baixar, o link está aqui, tá? O link está aqui no primeiro comentário fixado aqui, ó, lá está o link. Você pode entrar lá para baixar o aplicativo da Zapay e aí você usa o código, esse código que aparece aí na tela, o 62 escrito extenso 20, tá bem igualzinho tá aí na tela, ó, 6220. Você busca lá e você terá 20% de desconto, até para você fazer ali aquele seu pagamento parcelado do seu IPVA, por exemplo, das suas multas, dos débitos do seu veículo. Zapay é fácil, é rápido e é também muito seguro. Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Goiás 1-0 sobre a equipe do Paysandu, começando pelos principais números do jogo. Aí está, o Goiás teve 59% de posse de bola, o Paysandu 41%. Foi um jogo em que o Goiás teve mais posse de bola que o Paysandu em praticamente todo o jogo, né? As finalizações, Goiás 19, 7 na direção do gol, o Paysandu 10, 5 na direção do gol. Precisão nos passes, 82% para o Goiás, 72% para o Paysandu. Cruzamentos, estranho, né? O Paysandu fez mais cruzamentos que o Goiás. 18 cruzamentos do Paysandu, 3 corretos, 26 cruzamentos do Paysandu, 7 corretos. Lançamentos, 64 do Goiás, 41 do Paysandu. Desarmes, 11 do Goiás, 23 do Paysandu. E os escanteios, 5-3 para o time esmeraldino. Poucos escanteios, né? Era até normal que o Goiás tivesse um número maior de escanteios ao longo do jogo. Agora vamos conferir o time, a formação que o técnico Wagner Mancini utilizou durante toda a partida. Aí está, o Goiás de Tadeu no gol, o Lepo na lateral direita, Messias, Lucas Ribeiro, único jogador do Goiás a receber cartão amarelo no jogo, e Moraes, Rodrigo Andrade, Juninho, Gava e Brian. O Brian foi substituído pelo Jean Carlos, já substituído pelo Wesley Garcia, e lá na frente o Arthur Kaique, que deu lugar ao Wellington Matheus. O Goiás fez apenas 3 modificações no jogo. Foram 3 assim, né? Uma no primeiro tempo e 2 isoladas no segundo tempo. Por isso que o Mancini não pôde mexer no final do jogo, quando ele inclusive precisou, né? Mas não tinha como mais fazer alterações. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Primeiro, o Goiás começou, achei até o início do Goiás interessante, né? Ali até 10, 11 minutos, o Goiás já tinha criado 2 oportunidades boas. A primeira, numa finalização do Juninho, né, em que ele pega o rebote da zaga, mas bateu mal, né? Ele quis bater muito forte, mas acabou não dando muita direção na bola. Ainda assim o zagueiro precisou salvar. Depois, no minuto seguinte, o Moraes acerta a trave, no rebote o Lepo chuta, o goleiro faz a defesa.
mas em seguida o Goiás já tomou o primeiro contra-ataque no jogo, né? O Garcês arrancou do meio campo, o Goiás não matou a jogada, o Goiás dificilmente mata a jogada, é algo que esse time precisa evoluir, e o Garcês bateu e levou azar, né? Porque a bola passou pelo Tadeu e bateu na trave. Sorte para o Goiás, azar para o Paysandu, mas o Garcês fez certinho, né? Ele levou azar que a bola ainda bateu por dentro da trave, né? E correu quase ali em cima da linha. O Goiás depois chegou com duas finalizações do Rodrigo Andrade, né? Ele apareceu bem, conseguiu aparecer bem para fazer essa finalização ali da entrada da área, uma que o goleiro pegou, outra bateu para fora. Rapaz, aquela de fora eu fiquei num. Depois você vê no replay, né? Ainda bem que não acertou, mas tinha uma moça atrás do gol filmando. Ela foi muito ágil, viu? Porque se aquela bola pega no rosto dela, poderia ter machucado ela. E já no finalzinho do primeiro tempo, né, o Wesley Garcia, que entrou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ele bateu cruzado, ali faltou um centroavante, né, a bola passou toda a pequena área e não tinha ninguém para finalizar a jogada. E já quase no último minuto do primeiro tempo, outra vez o Garcês, né, num cruzamento pelo lado, ele cabeceou e o Tadeu fez uma boa defesa, evitando que o Paysandu abrisse o placar. Já no segundo tempo, só o Goiás foi ao ataque, né? O Paysandu basicamente teve uma jogada, foi aquele lance do pênalti que a gente já fala sobre ele. Mas o Goiás chegou numa ótima oportunidade com o Gava, logo aos 2 minutos. O Goiás perdeu algumas oportunidades assim que você não pode perder, né? Aquela com o Juninho no primeiro tempo, essa com o Gava no início do segundo tempo. Depois teve esse lance do pênalti aos 14 minutos. O árbitro Rodrigo Zanovelli, ele dá o pênalti. O Zanovelli, né? Ele dá o pênalti, depois ele volta atrás. O Brian naquela cobrança de falta ali na meia-lua, o goleiro faz a defesa e finalmente o gol do Goiás aos 42 minutos do segundo tempo, gol marcado pelo Jean Carlos, o primeiro gol dele no time profissional. Vamos lá então falar taticamente do jogo, né? Primeiro, para mim ficou muito claro, o Mancini foi surpreendido pelo Márcio Fernandes na formação que o Márcio Fernandes entrou no jogo. Porque o Mancini, até na entrevista ele fala isso, ele projetava um Paysandu no 4-2-3-1. Né? Então ele pôs o Jajá, qual era a ideia do Jajá? Fazer velocidade ali entre o lateral e o zagueiro. Né? Tentar fazer velocidade ali naquele local, nesse entrelinhas aqui. Né? Vamos colocar aqui bem prático. Aqui, ó, vou tirar aqui os amarelos, vou montar o Paysandu. Tá bem, torcedor? O Paysandu, vamos supor, se ele jogasse num 4-2-3-1, ele estaria marcando muito provavelmente num 4-4-2, né? Poderia ser assim. Então o de vermelho aqui, o Paysandu. Então já entrou para fazer velocidade aqui, ó. Quando o Paysandu tivesse um pouco mais avançado, ele tentar fazer velocidade justamente aqui. Mas o que aconteceu? O Paysandu não entrou dessa forma. O Paysandu entrou com 3 zagueiros. Então você tinha mais 2 laterais aqui pelo lado, certo? Mais uma linha com 4 e uma última linha com 1. Aí como é que você faz velocidade aqui com a janela tão curta? Porque quando você põe mais um jogador na primeira linha, o vão entre eles, que são as janelas, ele fica mais curto. Aí é muito difícil você fazer velocidade, especialmente com outro time plantado lá atrás. Então já não acontecia no jogo. Foi por isso que o Mancini tirou já ainda no primeiro tempo. Então o Mancini foi surpreendido pela escalação do Paysandu. Então a substituição se deu por conta disso. Por quê? Porque ele colocou o Wesley, aí o Wesley ficou flutuando entre essas duas linhas aqui, ó. Até puxar a prancheta novamente. O Wesley ficou flutuando aqui. Ele tinha mais aberto pelo lado esquerdo, mas ele conseguia flutuar por aqui. Ao invés de fazer velocidade, ele tentava criação com triangulações. Ele, o Gava e o Moraes. As principais ações que o Goiás tinha ali pelo lado esquerdo depois da entrada do Wesley Garcia. Ok? Então, assim, que o jogo seria muito difícil, o Goiás não faria uma grande atuação, eu acho que isso era muito esperado. Eu falei sobre isso durante a semana no F62 Debates. Por quê? O Goiás completo, ele já não vinha fazendo grandes partidas. E você pega um time sem 8 jogadores, não suporta.
você perder 8 e ainda ter um grande time. Não era um grande time que estava em campo, né? A Série B não é composta por grandes times, então eram muitos desfalques, muito. Tanto que o Mancini mal tinha opções no banco, opções competitivas, eu digo. Então era natural que o Goiás sofresse muito durante o jogo, como sofreu. Mas eu até achei que no segundo tempo a equipe foi melhor. O Goiás começou bem o jogo e eu gostei também. Depois o Paysandu teve um momento interessante. A gente vai pegar ali entre os 10 e os 35 minutos mais ou menos. Foi um momento que o Paysandu não foi agressivo, mas ele controlou o jogo com muito mais tranquilidade. E já na reta final do primeiro tempo, o Goiás conseguiu ser melhor de novo. No segundo tempo, o Goiás não foi brilhante, mas só o Goiás jogou. O Paysandu já não jogou mais no segundo tempo, não finalizou no gol, só teve aquele lance do pênalti que eu já falo dele. Então, o Goiás fez um segundo tempo dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, melhor do que o do Paysandu. Poderia ter aberto o placar antes. Acho que faltou um centroavante para o Goiás hoje. Sabe, a gente assistindo o jogo, vendo o jogo, ao meu ver, faltou um centroavante. Aquela bola que o Wesley bate no primeiro tempo, não tinha um centroavante. As duas bolas que sobraram para o Gava, para o Juninho, normalmente aquele tipo de bola sobra para o centroavante, né, que tem um poder de definição muito maior. Então foi uma peça que ficou muito clara a falta dela. O Arthur foi uma figura decorativa em campo. Qual lance que você lembra do Arthur? Né, um lance assim. Ele teve inclusive uma bola no segundo tempo, que é o lance que eu me lembro dele, que o Brian fez, a, enfiou a bola para ele e ele perdeu o tempo da bola. Né, que era uma jogada para ele sair na cara do gol e ele perdeu o tempo da bola. Foi a participação que o Arthur teve dentro do campo, um jogo de um nível fraquíssimo do Arthur Kaique. Mas na reta final, ali já na pressão, né, com o Jean Carlos, inclusive, entra no lugar do Brian. O Brian abriu o bico, foi muito claro, né, ele abriu o bico completamente e o Jean fez um gol que acreditou. Né, ele fez algo que o Goiás só tentou uma ou duas vezes no jogo depois que o Wellington Matheus entrou, que foi a jogada individual. O atacante dentro da grande área, ele precisa ter essa coragem. Sabe, eu estou vendo os atacantes brasileiros cada vez mais medrosos. Dentro da grande área, a área é sua. O Jean trouxe para dentro, bateu e fez o gol do Goiás. Gol importantíssimo. Para ele, Jean, claro, mas para o Goiás. Ao meu ver, das vitórias que o Goiás conquistou até agora nessa Série B, 14, essa é a 14ª vitória, esta de hoje foi a mais importante para o acesso. Porque o Goiás precisava demais dela. Se o Goiás não vence o Paysandu, a pressão ia subir demais, a panela de pressão ia perigoso estourar, pelo menos na minha avaliação. Então o Goiás precisava demais dessa vitória e ela veio por conta desse gol do Jean Carlos já aos 42 minutos do segundo tempo. Né? Mas o Goiás mereceu vencer. Ele não foi brilhante, mas ele mereceu vencer, principalmente pelo finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo, em que eu acho que só o Goiás jogou dentro dessa partida contra o Paysandu. E o Paysandu, né, é nítido que é um time que perdeu completamente a confiança. Né? O time não tem confiança para jogar. Repito mais uma vez, para mim o Paysandu não é um dos piores times do campeonato. O Paysandu não tem um dos 4 piores elencos do campeonato, mas ele tem um dos 4 piores times. Por quê? Porque o time já não funciona mais. O time já não tem organização competitiva mais. Por exemplo, mesmo diante de um Goiás muito desfalcado hoje, com 8 desfalques, o Paysandu já não jogou no segundo tempo, estava completamente esperando o jogo acabar. Né? Então isso também acaba pesando contra a equipe de Belém, que dificilmente vai permanecer na Série B para o ano que vem. Vamos falar aqui um pouquinho do trabalho dos jogadores e também do Mancini. Tadeu voltou a fazer uma boa partida. Tadeu foi bem no jogo. Quando foi exigido, ele conseguiu colaborar com a equipe. O Lepo, defensivamente teve pouco trabalho, ofensivamente não conseguiu ser muito eficiente ali pelo lado. A defesa do Goiás teve uma tarde razoavelmente tranquila, o Lucas Ribeiro e o Messias. E o Moraes, achei que o Moraes fez um jogo bom. 2 finalizações perigosas no jogo, uma na trave, uma que o goleiro pegou. Participou, especialmente ofensivamente, do jogo. Rodrigo Andrade, gostei dele no primeiro tempo. Achei que foi um volante muito... Chegou, finalizou.
não foram finalizações de grande nível, né, mas foram finalizações que levaram perigo ao gol do Paysandu. Juninho, que eu inclusive critiquei recentemente, mas achei que fez um bom jogo hoje, bom mesmo. Todas as jogadas ofensivas do Goiás o Juninho participou, ou quase todas, né? A primeira é ele que aparece para finalizar, aquela que o Gava finaliza por cima do gol é ele que faz o corta-luz, e o gol do Goiás é ele que troca passes ali com o Jean Carlos. Então o Juninho foi importantíssimo. Ainda teve uma do Rodrigo Andrade, que é ele que ajoita a bola para o Rodrigo Andrade finalizar. Então achei que o Juninho hoje fez uma grande partida. O Gava é uma partida de razoável para boa, né? O Brian, eu gostei especialmente já do final do primeiro tempo e cerca de 15, 20 minutos do segundo tempo. Teve lucidez, levantou a cabeça, tentou passes diferentes. Depois ele cansou, nitidamente a gente viu que ele estava arrastando em campo. Lá na frente o Arthur Kaique, o mais fraco do Goiás no jogo, uma partida nula do Arthur Kaique. E o Jajá, que também não apareceu em absolutamente nada no início do jogo, tanto que foi substituído ali com poucos minutos. Mas nessa questão a culpa não foi só do Jajá, né, porque o Mancini também foi surpreendido pelo Márcio Fernandes. O que acontece no futebol também, né? Não é de se descartar. Os jogadores que entraram, o Jean decidiu o jogo para o Goiás, uma noite especial para o garoto. O Wesley Garcia, achei que entrou bem no jogo, e o Wesley fez uma coisa que ele foi muito valente, porque ele estava lesionado, os últimos 25 minutos do jogo praticamente ali ele jogando lesionado, 20, 25 minutos. O Goiás ainda conseguiu fazer um gol com ele dessa forma, e ele ainda arrumou uma expulsão do zagueiro do Paysandu, que foi muito infantil, né? O Wesley deu uma provocada nele mesmo, ele pegou e deu um murro no Wesley, um tapa, né? Não sei exatamente o que foi, não dá pra gente definir muito bem, mas ele cavou a expulsão do Thales, já sem qualquer condição de jogo. Pô, Thales, né? Lógico que o torcedor esmeraldino gosta, mas cara, você vai dar uma porrada num cara que não tá dando conta nem de correr, qual que é a razão disso? Né? Às vezes o jogador tem que pensar, mas pro Goiás foi bom, ele acabou sendo expulso. E o outro que entrou na equipe do Goiás, tá faltando um, foi o Wellington Matheus, né? O Wellington Matheus foi quem entrou no lugar do Arthur Kaique. Ele tentou, né? Não criou assim nada, mas ele tentou. É um jogador que insiste muito na jogada individual, mas não acrescentou ao time do Goiás. O trabalho do Wagner Mancini, essa surpresa que ele teve no início do jogo, ela comprometeu o Goiás de certa forma, mas achei que as substituições que ele fez, ele não tinha tantas opções, as opções dele eram poucas. E eu achei que ele, nem que fosse um menino da base, mas eu achei que ele tinha que ter levado um centroavante pro jogo, sabe? Um garoto, alguma coisa assim, para você tentar ter aquela figura ali, sabe? Pelo menos ter a opção dentro do banco de reservas. Lá atrás eu falei que o Goiás deveria ter contratado um centroavante, que era um erro do Goiás não ter um centroavante depois que liberou o Barceló. E hoje eu acho que isso ficou muito claro, né? Já havia ficado muito claro naquele jogo em que o Anselmo Ramon teve suspenso, e hoje voltou a ficar muito claro, só que agora não tem mais o que fazer, né? Então esses são erros que precisam servir para o Andrino e para o Mancini, até para o futuro da carreira deles. Se você tem condições, não arrisque. E o Goiás escolheu arriscar fazer o final do Campeonato Brasileiro com apenas um centroavante. Já fez 2 jogos sem o Anselmo Ramon, e hoje um centroavante fez falta demais para o Goiás nesse jogo. Mas as substituições do Mancini, a coragem, ele mesmo com 10 homens, o Goiás foi para cima, né, porque o Wesley só estava fazendo o número. Então o Mancini tem seus méritos também. E os jogadores que ele colocou, né? O Brian não foi mal, eu achei que foi de razoável para bem. O Jean Carlos, só quero chamar ele de Jean Mota, o Jean Carlos resolveu o jogo para a equipe do Goiás. Então o Mancini também tem os seus méritos nessa vitória, porque mesmo com muitos desfalques ele ainda conseguiu construir um time que tinha uma ideia de jogo, né? Mesmo que não tenha sido extremamente bem executada, mas foi uma ideia que prevaleceu no jogo, principalmente na reta final do primeiro tempo e também em todo o segundo tempo. Tá bem? Então essa aí foi a minha avaliação, foi o que eu vi nessa vitória do Goiás sobre o Paysandu pelo placar de 1-0. O Goiás assume a primeira colocação temporariamente,
e depende de um tropeço do Coritiba neste domingo diante da equipe do América em Belo Horizonte para permanecer nessa posição. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Se ainda não for inscrito no canal, outra vez eu te convido a se inscrever, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aí, que eu quero saber o que é que você pensou, o que é que você pensa, o que é que você viu nessa vitória esmeraldina. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.